Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Estamos com mais esse momento com Deus dominical. Alegria poder falar e refletir a palavra de Deus nesta hora. Eu vou orar para que Deus nos abençoe durante a reflexão, possamos tirar muitos proveitos desta palavra para a nossa realidade espiritual. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dia do Senhor, esse domingo. Muito obrigado por permitir que possamos transmitir mais uma reflexão da Tua Palavra. Nos dê a Tua bondade, a da compreensão exata do texto e que sejamos enriquecidos e possamos, ó Pai, também compartilhar toda essa palavra com aqueles nossos amados irmãos e amigos. Receba a nossa gratidão nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu peço para que você compartilhe essa palavra com seus amigos e seus irmãos. Peço para que eles possam se inscrever no canal e sempre não esqueça de deixar o seu like. Você que nos assiste, deixe o seu like. Isso é importante para que tenhamos mais relevância do nosso canal com as mensagens que trazemos a vocês. Eu quero ler o texto da palavra. Ela se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nos diz o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Beleza? Esta palavra, esse adjetivo, ele pode ser traduzido, pode ser entendido de uma outra forma. Tudo bem? Esta é a forma que, quando nós encontramos as pessoas, nós dizemos assim para elas: tudo bem? Ou uma forma um pouco mais nova, como os jovens se cumprimentam, beleza? E quando nós perguntamos, as pessoas podem responder assim: tudo bem, mas tudo é muita coisa. Mas é um jeito divertido de alguns responderem se realmente está tudo bem. Nós perguntamos por educação e espera-se que a pessoa minta que tudo está bem. Afinal, quem está disposto a ouvir problemas alheios? Uma das minhas tias, por parte de mãe, ela dizia algo que ficou marcado para mim. Ela dizia o seguinte: minha unha encravada dói mais que o câncer do vizinho. Por mais que os problemas alheios sejam grandes, os meus podem ser insignificantes, mas eles doem em mim. Às vezes, pequenas dificuldades do nosso dia a dia acumulam e parecem tornar-se um fardo insuportável, trazendo até desesperança. Alguém já disse que 10% do nosso sofrimento ele decorre das circunstâncias em si. E os outros 90% da maneira como nós encaramos essas dificuldades, esses problemas. É o jeito de nós lidarmos com a dor que faz com que essa dor seja mais ou menos intensa no nosso viver. Queridos, quando Jesus voltar, e esse é um assunto que precisa ser constantemente lembrado aos crentes, às pessoas, o reino de Deus vai se consumar, melhor dizendo. Não existirá no reino de Deus mais maldade, não haverá mais egoísmo, não haverá o ódio, não haverá inveja, não haverá guerras.
a morte, a doença não existirão mais. O trabalho não será penoso, mas uma alegria. A paz não será algo a negociar, mas o jeito normal de se viver junto a Deus. Não será necessário incentivar a solidariedade, nem lutar pela justiça. O amor fraternal será a regra. Referindo-se à vida cristã, hoje e também ao futuro no céu, a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, conforme Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quanto ao seu coração, quanto que o seu coração vai estar ardendo em expectativa por essa promessa? Esse texto que nós lemos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está dizendo que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Tudo isso que eu já expressei sobre o reino de Deus, nós ainda não conhecemos. Aliás, ninguém imagina uma vida sem a dor, sem o pecado, sem a consequência desse pecado, que são as rebeliões, que é a incredulidade, que é a morte. Como é que nós imaginamos uma vida eterna sem a morte? Já pensaram nisso? Paulo está dizendo, então, que nesse texto, que ele vai andar por fé. O desejo dele era estar sempre com Cristo. Ele chegou a mencionar que ele tinha uma certa dúvida entre permanecer nesse mundo ou ir para se encontrar com o Senhor. E ele dizia que ir para se encontrar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Mas ele pensava que ainda nesse mundo ele poderia contribuir para que a fé daquelas pessoas com quem ele mantinha contato pudesse se manter viva. Ele tinha algo ainda a poder compartilhar com as pessoas. Então, para o bem dessas pessoas que precisariam ouvir a respeito de Deus, sobre a palavra de Deus, ele então preferia ficar. Então, meus amados, nós precisamos viver de uma forma que, se nós focarmos o nosso viver nas circunstâncias, o meu humor vai variar, vai flutuar e tenderá a ser cada vez pior. Então, por isso que o crente não pode andar nesse mundo apenas pensando no momento, nas circunstâncias do viver, porque nós às vezes temos mais problemas, nós temos mais dificuldades, nós temos muito mais apreensões, nós temos perseguições, e isso pode fazer com que a fé de muitos realmente flutue. Mas nós precisamos crer em Jesus e em sua promessa, que era de estar conosco todos os dias, e a promessa de que ele voltaria para nos levar e assim pudéssemos gozar de todas as suas promessas. Eu posso aguardar com ardente expectativa e manter os meus olhos na realidade que Jesus realmente voltará. Assim, se eu pensar dessa forma, olhando para Jesus, eu sofrerei apenas os 10% relativos às circunstâncias reais que fazem parte da vida, mas eu vou me alegrar de maneira antecipada à experiência do reino de Deus. Lembre-se que a promessa de Jesus não tarda.
sábios seremos se mantivermos os nossos olhos nesta verdade. O apóstolo Paulo, então, está aqui dizendo: nós andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, Paulo está olhando muito lá adiante, sabendo que mesmo no comparecimento ante o tribunal de Cristo, ali será muito melhor, porque com o Senhor Jesus, na promessa futura, nós gozaremos de todas as promessas que Ele fez àqueles que lhe pertencem. Eu espero que quando nós olharmos para nós e pensarmos: será que está tudo bem comigo? Ou será que está tudo bem com o meu próximo? Será que eu posso dizer a ele: tudo bem? Eu posso dizer: beleza, você está bem? Vai depender muito de qual tem sido o foco dessas pessoas. Se o foco forem as circunstâncias do viver, ou se o foco for olhando para Jesus e para as suas promessas, e aí nós poderemos dizer: sim, eu estou bem. Aqui nesse mundo posso ter problemas, mas eu estou bem com o meu Senhor. Eu espero que você esteja bem, muito bem, com o seu relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, que nós mantenhamos firmes a nossa convicção de que nós andamos por fé e não por vista, e não por aquilo que nós vemos. E andemos, ó Senhor Deus, na esperança de que brevemente o Senhor há de voltar para nos buscar e assim estarmos para sempre com Ele. Abençoe, ó Deus, neste domingo, nesta hora, a vida de cada um, de cada membro, de cada filho teu, de cada crente, em todos os lugares. Esteja abençoando as suas famílias e que a nossa palavra e o nosso viver possam mostrar o grau de comprometimento em relação à pessoa de Jesus. Muito obrigado a Deus por essa bênção, em nome dele. Amém. Quero lembrá-lo de que na próxima terça-feira nós teremos o nosso momento com Deus, momento de oração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família no amor e na paz de Cristo. Amém.